isso prova que o Corinthians é maior que o Flamengo, Benja. E eu não tô falando aqui em termos de clubismo, eu tô falando aqui na visão empresarial. Então, mano, presta atenção, mano. Presta atenção. Tem uma hora que você fala umas coisas, a gente brinca aqui. Então você acha que o Corinthians, ele é maior que o Flamengo? Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Esse alemão da Adidas, ele sabe da vergonha que foi as suas vaquinhas? Ele sabe as condições do Corinthians hoje? Ô, velho, vergonha, por exemplo, vocês terem mandado... Ó, vergonha era vocês... Eles não sabem, cara. Chamado Morumbi. Nação, que papo é esse que a Adidas está querendo colocar o Corinthians com mais relevância que o nosso Flamengo? Vamos acompanhar aqui essa resenha, esse bate-papo aí, essa discussão entre Mano e o velho tricolor. Vamos acompanhar o vídeo aí até o final e deixe o seu comentário, link abaixo na descrição aí do canal do Beija como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? O Corinthians está recebendo uma proposta, Clebão, de 1 bi por 10 anos da Adidas, que o valor giraria em torno de 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. E aí o Flamengo, Benja, ele tem um gatilho no contrato, que se a Adidas fizesse um contrato mais vantajoso para algum clube brasileiro, que eles equiparariam o Flamengo nesse contrato. Porém... Todos os, viu, mano? Só um detalhe, viu, mano? Todos os contratos do Flamengo têm isso. Inclusive Sim. Das placas da Abrax no final do ano, quando Sim. O Corinthians conseguiu o Flamengo tem um aumento automático também. Mas para você ter uma ideia, Benja, no contrato que o Corinthians está recebendo da Adidas, a proposta contratual, o Corinthians seria colocado como elite no contrato da Adidas. E o Flamengo, Benja, ele é posto como elite local. Para quem não sabe a diferença, quando você recebe um contrato desse, ô Clebão, de elite do contrato com a Adidas, você está se equiparando, por exemplo, com times como o Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Juventus da Itália, Liverpool da Inglaterra, e o Flamengo hoje, pelo fato dele ser elite local, ele estaria numa prateleira abaixo do que o Corinthians estaria no patamar empresarial da Adidas. O Flamengo hoje ele estaria num patamar de Boca Juniors, que é encarado como elite local, River Plate aqui na América do Sul, que é encarado como elite local, Roma na Itália, Newcastle, Aston Villa na Inglaterra também, que são elites locais. Ou seja, isso prova que o Corinthians é maior que o Flamengo, Benja. E eu não estou falando aqui em termos de clubismo. Eu estou falando aqui na visão empresarial. O cara, quando vai analisar números, Benjamin, ele não está analisando aí o que a Globo acha. Quanto que o Flamengo deve, quanto que o Corinthians deve? A questão não é essa, velho. Eu estou falando aqui de valuation. Tem sim. É a marca da empresa. E para Adidas, que é uma empresa internacional, a gente não pode contestar o tamanho da Adidas, eles estão encarando o Corinthians aqui como maior que o Flamengo. E a marca Corinthians, Benja, é maior que a do Flamengo. Pelo amor de Deus. Em termos de poder de consumo, em termos de localidade, em termos de patrimônio. Então, mano, presta atenção, mano. Presta atenção. Tem uma hora que você fala umas coisas, a gente brinca aqui. Então você acha que o Corinthians, ele é maior que o Flamengo? Eu não acho que tá falando é a Adidas. E a Adidas, velho, a Adidas, quando ela vai mensurar isso daí, velho, o alemão, quando ele tá lá fazendo um estudo, ele tá falando assim, bom, vamos fazer aqui, vamos ver o que tá pegando aqui, o que não tá pegando. O cara, ele não tá preocupado, velho, na cor da camisa. Ele não tá preocupado em saber o que a torcida tá achando. Não, mano, ele tá olhando o número. Ele tá olhando... Inclusive, Benja, esse cara soube da vaquinha. Por exemplo, ó, essa matéria, Benja, ó, tô pegando aqui, ó, foi repercutida numa coluna do Fla, que é um site voltado para a coluna do Flamengo aqui, notícias do Flamengo e tudo mais. E aqui, ó, tá aqui dentro da própria matéria, falando a respeito do que o Corinthians receberia. Ó, tá aqui, ó. Corinthians acima do Flamengo em ranking. E aqui, ó, tem todo o escopo na matéria aqui, falando a respeito do seguinte, ó. A Adidas também apresentou, deixa eu terminar, calma. Tá bom. Tá escrito aqui, Benjamin, ó. Corinthians acima do Flamengo em ranking. A Adidas também apresentou na proposta a ideia de inserir o Corinthians na categoria elite da empresa, destinada aos clubes considerados prioridade em relação comercial. São eles Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Juventus, Liverpool. E aqui, ó, por outro lado, o Flamengo figura na prateleira da elite local, junto a Boca Juniors, River Plate, Roma, Newcastle e Aston Villa. Isso daqui, basta você discutir com a Adidas. Né? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, quando a gente começa a falar a respeito de clubismo, Benja, aí é defendendo, cada um puxando a sardinha pro seu lado. Tá certo. Quando a gente começa a falar a respeito de relações comerciais e visão empresarial, não cabe debate. Mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Esse alemão da Adidas, ele sabe da vergonha que foi as suas vaquinhas?
Ele sabe as condições do Corinthians hoje. Ô, velho, vergonha, por exemplo, vocês terem mandado. Ó, vergonha era vocês terem. Eles não sabem, cara. Chamado Morumbi século XXI, que ia em meados de 2000. Mano, eu fiz uma pergunta pra você. Ele sabe disso ou não sabe? Então, mano, é o seguinte. Ô, velho, peraí, vergonha. Vamos lá, vergonha. Você viu na vergonha. Mano, você vinha aqui no programa. Você vinha aqui no programa, você ia defender o seu time, beleza. Eu acho que tá bacana. Eu acho que isso aí é a sua parte, tem que fazer mesmo. Mas você comparar fatos com número, que nem você fala para mim. Quando eu chego para você e falo, ó, o torcida do Palmeiras nunca é maior que o do São Paulo, eu provo para você. Mas quem prova isso é o Ibope, você tá falando merda. Então, não, eu tô falando para você, mano. Ô, mano, você falar para mim. Não, você não tá falando para mim. Eu quero que você me aponte uma pesquisa que mostra que hoje a torcida do Flamengo... Você falar para mim que a torcida, que vocês são mais relevantes que a do Flamengo, cara, vai se foder. Ô, velho, novamente, eu não sei qual parte você não entendeu. Eu não sei qual parte você não entendeu. Quem tá falando isso, eu só tô trazendo um fato. Eu tô repercutindo um fato. Quem tá falando isso, velho, através da proposta que foi feita, é a Adidas, não sou eu. Deixa eu acabar de falar. Eu tô repercutindo a proposta que a Adidas fez ao Corinthians. Então, mano, presta atenção. O Flamengo tem maior torcida que vocês, isso é fato. Isso é fato. Peraí, uma torcida terceirizada, que o cara fala. Eu tô falando. Tem maior torcida que vocês. Mano, ele tem maior torcida. Eu sei, mano, presta atenção. Ele tem maior torcida que vocês, ele tem uma equipe melhor que vocês. Ele tem um estádio que é alugado, mas é alugado lá. Ele tem história, que nem vocês. Ele tem uma torcida maior que vocês, tem um time melhor que vocês. A condição financeira do Flamengo, vi outro dia, a dívida dele é 380 milhões. Olha as suas, mano. Aí você vai falar para mim que a Adidas vai fazer isso. Eu estou discutindo dívida. Qual parte você não entendeu? Vamos lá, eu vou trazer de novo uma informação. Mano, isso aqui é informação. Não, mas eu entendi, mano. Não vai falar para mim que o Corinthians está no patamar aqui, o Flamengo aqui. Ô, velho, tem um negócio chamado valuation. Valuation é o valor que a empresa significa dentro do mercado. A proposta comercial da Adidas para o Corinthians foi uma proposta superior em termos de valores apresentada para o Flamengo, já que eles são parceiros do Flamengo há muito tempo. E a proposta que o Corinthians está recebendo da Adidas é superior ao do Flamengo, é que o Flamengo ele conseguiu se resguardar dentro de um contrato, e caso houvesse um contrato com algum outro clube brasileiro, se fosse superior ao que o Flamengo ganha, deveria haver uma equiparação. Porém, dentro da proposta que a Adidas está apresentando para o Corinthians estaria dentro do termo elite, que envolve os principais clubes do mundo, patrocinados pela Adidas. E o Flamengo, ele não consta no termo elite, ele consta no termo elite local, que é referente ao Brasil e América do Sul. Você acha, então, que sem quantidade, uma empresa do gabarito da Adidas, vai querer entrar num jogo com um time falido, um lixo, uma porcaria que é o Corinthians hoje, ela vai querer colocar a marca dela lá. Ué, mas aí que tá, isso chama-se recalque. Por exemplo, o teu time, o teu time é... Tá aí, nação, velho, indo pra cima de Mano aí, Mano, com esse papo aí da Adidas. Cara, na minha opinião, se a Adidas realmente fechar com o Corinthians e colocar o Corinthians no patamar acima do Flamengo em termos de relevância, assim, porque não pode, né? Não existe, não tem cabimento. Outro clube aqui na América do Sul, não digo nem no Brasil, na América do Sul, ter mais relevância do que o Flamengo quando se trata de marca, de exposição de marca, principalmente da marca esportiva, né? Da fornecedora de material clube. Não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Simples assim. Se for verdade, se realmente fechar, se colocar o Flamengo abaixo do Corinthians, valeu, muito obrigado, tchau. É dever do Flamengo procurar outra marca aí que com certeza vai aparecer, que vai pagar muito mais e vai colocar o Flamengo no patamar acima de qualquer clube aqui da América, não só do Brasil, mas da América. Nação, achei engraçado quando o velho tricolor falou ali sobre a vaquinha. Será que os alemães lá sabem sobre a vaquinha do Corinthians? Eu acrescentava mais um pouco ali, eu colocava sobre a vaquinha, sobre a marmita que não pagou, sobre o goleiro Hugo que não pagou, sobre o lateral direito Mateuzinho, entre outros escândalos aí. Certo que, como o Mano falou, isso aí não é o que entra no assunto ali nas negociações, mas foi muito legal a maneira que o velho falou ali na resenha com
Comando. Sobre a torcida terceirizada, ali é brincadeira, né? Esses torcedores paulistas falar que o Flamengo tem uma torcida terceirizada. Beleza, ok, né? São torcedores que torcem para 2 clubes, né? Então, o São Paulo, quando jogou lá em Brasília, também tem torcida terceirizada. O Palmeiras jogou em Brasília, também tem torcida terceirizada. O Corinthians, a gente pode usar como exemplo Neto, né? Neto que é corintiano, claro, todo mundo sabe, mas também é torcedor do Guarani. Então, é o quê? É terceirizada também? Porque esse papo de terceirizada é furada, cara. Isso é papinho, é pura inveja do Flamengo, da torcida do Flamengo, na minha opinião. Nação, coloque seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.